Você acredita em anjos? Estaríamos protegidos o tempo todo por esses seres divinos? E como o Espiritismo entende essas entidades? Confira agora o Tem Medo da Verdade. Olá, começa agora mais um Mistérios. E o tema de hoje são os anjos. Será que eles realmente existem? Para tirar essa dúvida e debater sobre isso, eu recebo nos estúdios da TV Mundo Maior, Márcia Cobeiro, que é parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e também Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita. Para a gente começar, a gente viu anteriormente uma matéria que mostrava que os anjos aparecem com frequência na Bíblia. Márcia, você, como estudiosa da Bíblia também, acredita na existência dos anjos? Não tem como não acreditar, uma vez que está nos textos bíblicos. Por exemplo, em Marcos, capítulo 12, versículo 25, fala de anjos criados pelo poder da palavra de Deus. Então, não tem como negar a existência de seres espirituais livres, que têm inteligência, que têm vontade, mas que são criaturas de Deus, seres meramente espirituais, criados e criaturas de Deus. Norberto, quer fazer algum comentário sobre isso? Sim, tudo é criação de Deus. A designação anjo, naquela época, das Escrituras, era para descrever as aparições. E hoje nós sabemos que as aparições elas ocorrem não só exclusivamente com anjos, mas com toda a escala espírita, toda a escala de espíritos. Temos espíritos simples, temos espíritos mais evoluídos e temos espíritos angelicais, que seria o topo da hierarquia espiritual dentro do processo evolutivo. Uhum. Márcia, você, em outros debates aqui que eu mediei, disse que não acredita, pode me corrigir se eu estiver errado, que os espíritos possam atuar aqui nas pessoas que estão encarnadas. Por que você acredita, então, que os anjos poderiam fazer isso? Não foi o que eu disse, Felipe. Eu disse que o que está na Bíblia é que eles existem. Então, se no plano de criação de Deus tem seres meramente materiais, como uma pedra, tem o homem, o ser humano, que é material e espiritual. Como você negar a possibilidade de Deus ter criado seres meramente espirituais, chamados, aqui nesse contexto, de anjos? Outra coisa é a ação deles no nosso mundo. A ciência, que observa a realidade dos fatos, então, vendo os fatos aqui neste mundo, não tem como provar que seja a ação de anjos, que seriam os bons, de demônios, que seriam os anjos maus, ou, evidentemente, também, repetindo mais uma vez, dos espíritos dos mortos. Sim. Então, você não acredita que eles poderiam agir sobre nós, como cientista? Não. Tanto é que a terminação El, de Miguel, é força de Deus. Miguel é nome de Deus. Gabriel, força de Deus. Rafael, cura de Deus. Deus é invisível. Então, é Deus quem age no nosso mundo. E para entender essa ação de Deus do mundo, usava-se a expressão o anjo do Senhor, em nome do Senhor, mas é o próprio Deus agindo no mundo. Uhum. E você, Norberto, acredita que os anjos podem atuar na nossa vida? Sem dúvida. A própria anunciação do nascimento de Jesus foi feita através de um anjo. Um espírito incumbido da missão de levar essa informação a Maria, se materializou junto a ela e fez a revelação. Como hoje continuamos tendo revelações de outros espíritos. Haja vista as escritas de Chico Xavier e outros tantos médiuns que fazem as manifestações como representantes dos espíritos aqui na Terra.
Uhum. Márcia, o que você teria a dizer sobre a aparição do anjo Gabriel? Deus, ele não tem materialidade, é puro espírito, mas ele é onipresente. Se ele vai manifestar-se, ele precisa de alguma forma ser compreensível. Mas então esse anjo que Maria, né, diz ter visto é o próprio Deus, é força de Deus, é divina providência, como os teólogos falam. Então, é o próprio Deus agindo. Mas como nunca ninguém viu Deus, essa visão que Maria tem, como se fosse um anjo de Deus agindo, nós temos o dever de interpretar de forma bem objetiva os textos bíblicos, que é o próprio Deus que se serve do conhecimento ou desconhecimento e limitações dos seres humanos para eles se fazerem entender. Por que na Bíblia, então, não está bem claro isso? Não deixou, todas as vezes que dizia das aparições de anjos, não disse a aparição de Deus? De uma certa forma está bem claro. Porque, por exemplo, assim, Moisés, ele fala de que muito do anjo do Senhor, do Senhor, do Espírito de Deus, apesar de ter recebido as tábuas da lei, de afirmar, né, que foi do próprio Deus, ele nunca afirma que viu Deus, porque nunca ninguém viu Deus. Então, a única coisa que o ser humano pode falar é que ele viu as obras de Deus. E as obras de Deus são atribuídas de maneira interpretativa, como a necessariamente eu tenho que materializar, porque tem pessoas que só acreditam naquilo que elas veem, mas como ninguém vê Deus, a pessoa, aquilo que ela imagina que é o anjo, né? Que para nós, os católicos, né? Eles são envoltos de luz, eles têm asas, muitos vêm acompanhando, tocando trombetas. Então, aquilo que a minha imaginação humana imagina é aquilo que ela projeta e que ela vê. Entendi. Norberto, e na concepção espírita, os anjos teriam essas fórmulas também? Pode ser que eles apareçam com a forma que queiram, porque como espíritos eles têm a capacidade de manipular a matéria. E as aparições, elas são materializações. Então, se um espírito tem um determinado grau evolutivo, ele manipula a matéria de acordo com o seu conhecimento e a sua evolução moral. Os indivíduos com moral mais elevada, o campo radiante dele é mais brilhante, é mais iluminado, vamos assim dizer. Então, ele aparece como algo assim muito claro. Os indivíduos que têm a mente deturpada, o campo vibratório é mais denso, é mais pesado. Em volta dele se adensa matéria mais escurecida, mais enegrecida. Então tem as formas mais escuras. Mas é uma questão de manipulação de matéria. Usa-se o ectoplasma e faz-se as aparições. Uhum. Agora eu fiquei curioso por você dizer que existem esses, com uma esfera, uma aura, não sei se eu posso dizer assim, mais brilhante, uma mais escura. E esses seriam os anjos e demônios? Sim. Norberto, antes de você aprofundar nessa questão, eu peço para você responder daqui a pouco. A gente já volta.